Boa tarde, galera. Esse vídeo eu não vou gravar ao vivo, mas eu vou sobre nazismo, nacional-socialismo dos trabalhadores alemães. Por que o nacional-socialismo dos trabalhadores alemães era uma ideologia de direita e não de esquerda, como as Olavete e as Landete vêm vociferar para vocês? Alegações que eles dizem. Mas o nazismo pregava o intervencionismo. Quem disse que necessariamente o intervencionismo seja para o social? Por exemplo, aqui no Brasil, a ditadura militar intervinha na economia em prol somente dos burgueses. Tanto é que o famoso milagre econômico serviu para enriquecer mais os ricos e empobrecer mais os pobres. Mas tinha uma intervenção econômica forte, né, em prol do empresariado, principalmente dos donos do poder, né? E a ideia, mas chama nacional-socialismo. Mas Marx teorizou sobre o internacionalismo proletário. É uma globalização, mas não é uma... Ele defendia uma globalização, mas não uma globalização de mercado, mas uma globalização da classe trabalhadora, para diferenciar esse modelo de globalização neoliberal do modelo de globalização proletária. E outra coisa também, galera, só porque o partido se chama Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães, isso não quer dizer que este é socialista. Se fosse assim, o PSDB seria social-democrata, e não tem nada de social, tampouco de democrata. O Partido Democrata seria democrata, e não tem nada de democrata. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, é um movimento, mas não é democrático e tampouco quer ser brasileiro. Essas contradições existentes dessas ideias. E a cor é vermelha. Marx dizia um pensamento seguinte: muitos iriam fantasiar-se de vermelho para poder enganar o povo. E esse nacional-socialismo tinha bases na negação da ciência, pregava o nacionalismo doentio, uma pseudo superioridade da raça ariana, e inclusive chegou até a usar a religiosidade para legitimar esse processo, num ocultismo. Mas o que foi essa religiosidade? É comum ver em países ditatoriais, inclusive, que a religião seja usada para tanto. Para quê? A religião, ela pode ser usada como alienar o povo também. E o Hitler criou uma religião pró-nazista, ressaltando os valores da raça ariana, entre outros elementos pertinentes nesse culto ocultista nazista, que visava modificar o elemento judaico do cristianismo, que Hitler combatia ferozmente, porque o Hitler elogiava os judeus, e porque assim como naquela época, os nazistas eles elegem um inimigo para perseguir, como no Brasil os nazofascistas elegeram o comunismo como principal inimigo da pátria, mesmo para os comunistas nunca tendo chegado ao poder no Brasil. E
E o fascismo e o nazismo, são duas ideologias de extrema direita, embora há que se dizer que o nazismo era ainda mais extremista do que o fascismo. Que o fascismo era mais a questão de governo centralizador, partido único, não no sentido marxista, mas reunião, proibição de greve de sindicatos, perseguição a comunistas e pessoas de esquerda, entre outras coisas que pode ser descrito o fascismo italiano. E tinha similaridades com as ideias de Hitler, por isso que Hitler encontrou em Mussolini um aliado. E para vocês terem uma ideia do caráter extremista de Hitler, eu sugiro a vocês leiam o Mein Kampf, A Minha Luta, em que ele descreve todo o ódio, toda mesquinhez, aquele ódio, rancor doentio com relação aos judeus. Esses pseudo-intelectuais da internet falam isso porque o nazismo é tipo o filho feio que todo mundo nega. Hoje em dia é feio admitir que o nazismo pertence à sua ideologia partidária. Contudo, pessoas, não acreditem nesses valores da internet, esse revisionismo historiográfico que chegam a falar que o nazismo é de esquerda, o fascismo é de esquerda. Eu comparo esses grupos como os terraplanistas da história, porque eu falo que 90% dos historiadores da linha contemporânea são sérios, e esses 90% reafirmam o caráter extremista do nazismo. Somente pseudo-intelectuais, e dentre esses 90% de historiadores que admitem o extremismo de direita do nazismo e do fascismo, estão inclusive historiadores de direita, para vocês terem uma ideia. Dizer que uma coisa pertence a um espectro político não é negar que o outro espectro político não tem radicalismo. Aí o povo pode pensar, mas Hitler e Mussolini, Hitler e Stalin fizeram um acordo de não agressão. Mas vocês conhecem aquela lógica da guerra? Para você ganhar a guerra contra o seu inimigo, você tem que conhecer a arte do seu inimigo de guerrear. E portanto, os dois ditadores sabiam dessa lógica de Lao Tse, e por isso que resolveram fazer um tratado de não agressão, para pelo menos um pouco não entrar em conflito com a Alemanha e com a União Soviética. Somente contra o próprio Hitler ameaçou invadir território soviético que Joseph Stalin rompeu esse tratado, que inclusive eu sabia que e nem ele mesmo não queria cumprir. Só foi uma tática para conhecer a verdadeira face do seu inimigo. E o Stalin, ele era um extremista também. Uma das coisas que falam que o nazismo é de esquerda, porque o Hitler tomou o exemplo dos campos de concentração de Joseph Stalin para construir os campos de concentração nazistas. Só que Joseph Stalin jamais denotou, por exemplo, que judeus, judeus
deveriam ser fuzilados, colocados em campo de concentração. Eles colocar em campo de concentração é algo bestial? Sim. Inimigos da Revolução Russa, e não por serem negros, por serem homossexuais, por serem isso, por serem aquilo, mas por serem inimigos da Revolução Russa. Pois bem, é isso que eu tinha que falar. Espero que todos gostem desse vídeo. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar no crescimento do Ciências Humanas TV. E fiquem todos com Deus.